Olá, tá começando o 72º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Passaram bem o feriadão? E aí? Passando bem o feriadão e já de olho no próximo feriadão, né? Opa! Novembro é um mês que ajuda a gente, né? Quando que é o próximo feriadão? Semana que vem já teremos aí um feriadinho pra interromper a semana. Feriadinho no meio da semana. Será que vai ter gente que vai enforcar a semana inteira porque é quarta-feira? Tem quem enforca a semana inteira sem ter feriado, né? Mas dia 21, pelo menos aqui em São Paulo, também já tem outro feriado que é da Consciência Negra. Então novembro é um mês que ajuda a gente. A saúde mental no fim do ano. Eu aproveitei para estudar nesse feriado, né? Coloquei minhas coisas em dia. Eu vi que muita gente em São Paulo aí queria aproveitar também o feriado para estudar. Mas tem muita gente com problema de luz aí, né? Inclusive que não voltou até agora. Tô bem assustada com isso. Não sei se você chegou a ter isso também. Aqui em São José dos Campos choveu horrores, mas não acabou o mundo como parece que foi em São Paulo. São Paulo eu sei que o bicho ainda tá pegando mesmo pra algumas pessoas. E tomara que esteja todo mundo bem, que esteja tudo certo, o pessoal esteja dando um jeito de se virar enquanto as coisas voltam ao normal. Arruinou o feriado de muita gente, né? Eu aproveitei para estudar bastante. Feriadão pra mim é sempre assim, vocês me conhecem, né? Eu aproveito para colocar as pendências em dia, né? Porque eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, então a gente tem que compensar de alguma maneira, né? Mas já que semana que vem tem um feriadinho, né? Não se preocupem que a gente vai gravar a Hora de Trabalho, sim, para vocês. Até tem uns reviews meio engatilhados aqui pro próximo. Boa. Então vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente pediu pra galera mandar pra gente dicas de conteúdos sobre o Dex, por conta da pergunta da semana passada. E um monte de gente mandou pra gente o canal Produtividex, que é o nome mais legal que eu escutei o mês inteiro. A Caroline mandou, José, Rubens Padovese, Matheus Rodrigues falaram sobre esse canal. E tem uma galeria de vídeos já bem interessante. O link, é claro, vai estar aqui na descrição do episódio para quem quiser conhecer, mas explora justamente diversos jeitos de ter mais produtividade no dia com o Dex, né, como o nome indica. Então, Windows e Dex no Tab S8, S7 FE, Windows completo no modo Dex, habilitando o Launcher, acessórios, navegação, até jogando GTA no modo Samsung Dex. Tem bastante coisa, adorei saber que o canal existe, vale muito a pena dar uma espiada, tem bastante coisa por lá. Já salvei aqui, Produtividex, agradeço a todo mundo que mandou essa dica maravilhosa pra gente. E também sobre o Dex vieram aqui uns comentários e questionamentos que eu achei que vale a pena a gente explorar, né? Sobre o fato dele não ser tão famoso ou usado, como eu comentei na semana passada, que me surpreende sempre que ele não é, né? O Matheus Rodrigues falou o seguinte, que a única explicação pro Dex não ser tão famoso como deveria é a dificuldade, a barreira de entrada, a dificuldade de acesso, né? Ele falou que tablets são bons, mas não tem o mesmo mercado dos celulares. Ou seja, para ter acesso ao Dex, você tem que comprar ou um S20 FE, ou um S21 FE, ou um Tab S6 Lite, que na maioria dos casos acaba sendo para um grupo mais seleto de pessoas, né? Ou que tem muita grana, ou que usa um tablet. Ele falou que o painel Edge era um recurso exclusivo do Galaxy Note, com o Google disponibilizando abrir 2 aplicativos ao mesmo tempo, até em modo pop-up também, e a Samsung liberou para todo mundo, e a pergunta é, por que ela não disponibiliza o Dex, mesmo que em versão limitada, só para abrir, por exemplo, aplicativos em janela, isso para todos os telefones e tablets, ou pelo menos no tablet, né? Tipo um Dex Lite, só para usar os apps em janela no tablet com teclado e mouse. Achei um questionamento, uma observação bem interessante do Matheus. Eu acho que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. O problema é essa multitude de aparelhos da Samsung. Eu acho que liberar atualizações para todos eles e possibilitar isso sendo hardwares tão distintos é um pouco demorado, mas eu acho que no futuro próximo é o que vai acabar acontecendo. E por outro lado, tem um questionamento do José que foi o seguinte, Bia, você não acha que a Samsung meio que deixou de lado o Dex? Não é uma coisa para se fazer muita propaganda, porque acho que a maioria não vai entender o que é, né? Aliás, muita gente não sabe ainda o que é. E eu mesma não uso essa funcionalidade em smartphone. Eu tenho no tablet, que nada mais é do que deixar ele com cara de um laptop, né? O Dex do meu S7 aqui, né?
tem essa possibilidade e é muito agradável quando você está na horizontal, com mouse e teclado, poder utilizar ele dessa forma. Mas tirando isso, até porque quando eu estou em casa eu tenho desktop, no ambiente na rua e fora de casa eu levo smartphone e tablet, eu falo para vocês sempre, né, me viro bem só com os dois e acabou. Aliás, a gente estava falando em DeX, eu me lembrei, eu não sei se alguém sugeriu esse acessório, tem um lançamento recente, corre pro Google aí, Marcos, é o Logitech Casa mesmo, C-A-S-A. Ele parece um livrinho, mas ele é você abrindo, ele parece um bentô japonês, assim, aí tem o teclado, tem um mouse bastante parecido com o touchpad da Apple, inclusive, e um gabinetezinho ali, uma caixinha para você guardar acessórios e tal, e esse livro que você abre com esses itens dentro, ele monta e fica num formato de stand, para você apoiar o seu tablet, né, o seu iPad, o seu... seja lá o que for. Eu uso muito teclado e mouse da Logitech, né, o meu combo aqui de trabalho, no meu desktop, inclusive, eu tenho um Mac Mini, né, tem um Mac Mini e um MacBook, então o Mac Mini tá com o mouse e teclado da Logitech. O mouse que eu levo comigo também é da Logitech, eu gosto muito dos produtos deles, né? E eu adorei esse kit, esse Logitech Casa, quando eu fui ver o precinho, então... eu levei um susto. Exato! Mas sabe aquela decepção instantânea? Eu já tava colocando na minha wishlist e eu vi o preço, falei, não é possível, cara, mas tem alguma coisa que eu não tô pegando? Aí fui lá procurar as especificações, ver o que tinha de easter egg ali, que eu não tava conseguindo entender. Mas não, é aquilo lá mesmo, né? E eu fiquei chateada. Mas é muito legal, gente. Quem puder, procura e corra no Google, né? Logitech Casa. É lindo. Sim. Muito bem feito, muito bem desenhado. E é muito legal para profissionais remotos, né? Você pode, como ele fecha no formatinho de um livro... né? Se você quer levar na mochila, você só deixa ele de pé na mochila. É super prático. Ele tem um aspecto lindo, mesmo de livro. Ele chama Casa Pop-Up Desk. Casa Pop-Up, e o preço lá fora são 180 libras, que dá quase R$1.200. Então, pesadão o preço disso. E é bem bonito. Ele fechado, ele é feito para parecer um livro. Tipo as coisas da 12 South, aqueles notebook que a gente já falou, né? É um bentô japonês, né? Aquela caixinha com... os alimentos, as coisas tudo organizadinhas em compartimentos, é mais ou menos essa a ideia, a inspiração, né? Bem interessante esse lance de você guardar o trackpad e o teclado já dentro dele também, por isso ele parece ser bem grosso, né, pra acomodar tudo. Mas é meio pesado mesmo esse preço, né? Mas pois é. Se alguém mora no lugar onde ele custa só 180 dinheiros e tiver acesso... Conta pra gente qual foi a sua experiência, que não conhecia, já fiquei bem curioso pra testar. A Logitech faz coisas que são boas, né? E se algum dos nossos ouvintes comprar, eu já tô intimando, é obrigação vocês mandarem fotos e reviews pra gente. Tá no contrato, nas letras miúdas aqui da Gigahertz, podem ler. Exato. E para finalizar aqui sobre... Na verdade, foi uma pergunta relacionada a isso para você, Bia. O Rubens perguntou o seguinte: aproveitando o novo Galaxy Tab S9 FE, Bia, não substitui o S6 Lite? Afinal, o S6 deve estar aí ficando cansadinho. Com certeza. Eu acredito que as próximas atualizações o S6 já não deva mais receber. Não sei se recebeu a última, para ser bem sincera. Mas, como eu falei, né, é muito diferente os públicos, né, dos tablets. O S6, quem compra é basicamente estudante que é duro e quebrado e precisa da melhor opção possível com pouco dinheiro, né, com uma caneta e que seja versátil, né, por isso que ele fez tanto sucesso. Agora, trocá-lo por outro, bom, vai depender também das ofertas da Samsung aí, né, o brasileiro é muito pautado por preço, então tem que ter um substituto com preço compatível. Exatamente. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou do aplicativo Morgan na semana passada, que é a plataforma que unifica calendário de um jeito mais inteligente, unifica calendários, né, de um jeito mais inteligente, com integrações de aplicativo de produtividade, etc. E o Bruno Barbosa, ele deu uma dica que o Rambo tinha dado nos episódios, a gente até comentou, mas queria trazer aqui as impressões dele, que é de um aplicativo chamado Structured. Ele falou o seguinte: eu trabalho na área de TI, e a correria é muito grande, né? Então vivo em reuniões, tenho que lidar com vários assuntos ao mesmo tempo e com o tempo, quantidade de assuntos, acaba me perdendo
nas atividades. Ele falou que com esse aplicativo Structured, que ele descobriu por meio do setup, isso tem mudado porque além dele sincronizar todos os meus, ele falou, né, todos os meus calendários e lembretes, no qual uso também compartilhado com a minha esposa, isso num único aplicativo, ele me mostra onde tem um tempo para encaixar mais alguma atividade ou onde eu posso fazer uma pausa. Além disso, listo toda a nova atividade numa espécie de caixa de entrada do aplicativo, que é o backlog, e vou encaixando conforme prioridade no dia a dia, entre as reuniões, atividades privadas e assuntos corporativos. Depois de tudo organizado, o aplicativo mostra tudo numa lista só, como se fosse um to-do, isso nos horários que ele tem lá que fazer cada atividade, em que ele pode ir clicando e dando baixa no que já foi feito. Ele falou que queria compartilhar esse aplicativo com a gente, porque ajudou muito e espero ajudar também outras pessoas. Ótimo, ótimo. Eu achei interessante que esse app, o nome eu não tinha lembrado, mas na hora que eu bati o olho na interface dele, né, no site que eu acessei para deixar aqui na descrição, falei, a gente tinha falado sobre ele mesmo, eu voltei, tinha sido a dica do Rambo, porque ele tem um aspecto que parece de linha do tempo, que na verdade me lembra um aplicativo que o Facebook lançou por um curtíssimo período de tempo, que rastreava a sua... foi antes da gente descobrir o que era o Facebook de verdade, né, mas ele servia assim, para contar os seus passos e rastrear a sua localização o tempo inteiro para você saber se você foi, a hora que você foi para o trabalho, quanto tempo passou lá, tempo de deslocamento para casa, para não sei onde, você ia tagueando os lugares, as pessoas, né? A inocência, né? Eu não consegui achar esse aplicativo, mas ele tinha esse lance e foi descontinuado rapidamente, né? Mas tem essa interface bem parecida. Ai, alegria dos maridos e esposas ciumentos. Pois é. Bom, seguindo aqui com os follow-ups, na semana passada, Bia, você tentou lembrar de uma plataforma que concorre com o Calendly, que ajuda a disponibilizar para as pessoas que hora que você tem livre, para a pessoa marcar a reunião quando for mais cômodo para ela, etc. E o Fabiano Castelo falou que um concorrente dele pode ser o Simple Meet. É esse? Não. Ah! Mas legal. Eu tô anotando aqui todos os nomes, eu gosto de olhar um por um, né? Então, mais um que eu vou dar uma olhadinha. Agradeço ao Fabiano pela dica. Simple Meet, o que ele tem de legal? Ele falou o seguinte, que ele tem usado o Simple Meet, funciona super bem, que você define os modelos de reunião, ele gera um link e você manda para as outras pessoas e pronto. Ele tem usado no trabalho dele e está funcionando legal. E eu dei também uma espiadinha nele, né? Ele parece mesmo ter bem o conceito parecido com o do Calendly. Ele é de graça para pessoa física, o que é bacana. Tem na Play Store, tem na App Store. E, tem avaliações, claro, vai colocar no site as positivas, as ruins ele não vai colocar, né? Mas ainda assim parece que dá para pelo menos testar, porque tão simples a interface de usar, parece, quanto o Calendly, que é rapidinho também. E tem que ser meio fácil de usar, né? O poder dessas ferramentas está nisso, para simplificar, não para ser mais uma coisa para aprender, para fazer. Pois é, né? Tantas ferramentas disponíveis, eu acho que o que acaba fisgando mais o usuário não é ele ter um leque de ferramentas e fazer 1000 coisas, mas propor resolver um problema, né? E fazê-lo de forma simples. Acho que isso é o mais importante, né? Sim. Agora eu queria trazer uma dica aqui que está juntando um pouco desses assuntos todos que a gente está falando, que é de um aplicativo que apareceu essa semana chamado Shortwave, e ele se descreve como o aplicativo de e-mail mais inteligente do planeta Terra. Talvez tenha outros planetas, mas na Terra eles falam que são eles. E o que eles fazem? Eles integraram IA, para quem falou, IA, não, calma, vamos explicar, parece interessante. Ele aplica em todas as etapas de administração de e-mail várias ferramentas e jeitos diferentes de colocar IA. Então, primeiro, a parte de resumo de e-mails, aí depois o jeito de você escrever um e-mail com a ajuda do contexto do que você recebeu e também pedir um estilo ou, enfim, né, ajuda de IA. A gente já falou sobre essa parte de prompts aqui, funciona com todo tipo de idioma, né, porque esse é um dos poderes mais bacanas da IA. Também tem uma ferramenta de você marcar reuniões e eventos de acordo com o seu calendário, também sugerir isso de forma inteligente. E eu levei um susto porque no site tá lá, oi Marcos, com U. Eu falei, eita, como ele sabe? Não, foi por coincidência. Você estava logado já, né, no Google, pois é, né? Ai, essa privacidade.
Né, não? Volta ao assunto do Facebook que a gente tava falando, Mas, né? Mas ele parece ter um jeito interessante também de organizar, de agrupar os e-mails, então de acordo com ou o assunto, então viagem, aquele lance de tipo promoções do Gmail, coisa assim, né? Ou então tudo do GitHub, tudo com a minha tag de pesquisa, você vai ligando e desligando para ter acesso rápido e fácil isso aí. Tem o lance também de você fazer o agendamento do envio de e-mails. Putz, você quer se livrar desse e-mail agora que você tem que escrever? Escreve agora, mas manda amanhã às 9 da manhã, que você mandar agora vai cair no backlog gigante de e-mails da pessoa, vai passar batido. Isso é útil, ótimo. Sim, sim. Tem bloqueio de remetente também, que é uma coisa que devia ter mais e mais fácil, né, nos aplicativos de e-mail. Enfim, né, tem a aplicação automática de labels nos e-mails, que é uma coisa interessante também, né? E como é que ele funciona? Ele se integra ao Gmail, é webmail, ou ele se integra a clientes também? Gmail. Ou é basicamente, pelo menos só Gmail? Só assim, faça login com o Gmail, tá? No botãozão aqui, logo na home dele. Tem para Android, para iOS, para Mac, tem para Windows também, então aí é multiplataforma de verdade. E, enfim, tem atalho de teclado, enfim, tem um monte de função aqui para fazer essas pequenas acelerações de produtividade para lidar com e-mail, e de acordo com eles, você vai economizar 1 hora por dia só com essa parte de e-mails usando IA. Interessante. O Gmail, apesar de ter um recurso de buscas poderoso, eu ainda acho ele bastante caótico, muito porque o spam... O spam continua mandando na nossa vida, embora hoje a gente se cadastre em serviços e seja bem fácil de se cadastrar. Eu acho que a maioria do leigo, do usuário comum, eles acabam deixando pra lá e tudo vai se acumulando, né? Embora o Gmail não tenha problemas com espaço, ele diz que dá conta do recado, me incomoda demais poluição visual. Então eu vou dar uma fuçada nesse shortwave, eu quero ver se a inteligência artificial tem condições de interagir com o usuário e falar, olha, se você recebe constantemente e-mail dessa empresa que você nunca abre. Quer que eu faça um unsubscribe aqui? Opa, beleza, valeu, brigadão. Então, acho que esse tipo de conversa, né, no formato de chat mesmo, pode ser interessante como uma forma de administrar e-mails, né? Sim, pergunta sim. lá também, eu não lembro qual que era a empresa, tal, mas eu conversei com um recrutador, tal, o primeiro nome dele era um nome familiar. Às vezes você não sabe nem por onde começar a busca, sabe? Quando você não sabe nem como fazer a busca. Então, de repente, dando pistas, assim, talvez a IA localize o e-mail para você usando outras sintaxes, outras conjunturas, outros contextos. É uma possibilidade de aplicar inteligência artificial em e-mails também, né? Dá para pensar nisso. Sim, verdade. Bom, seguindo aqui com os assuntos, a gente comentou sobre organização de cadernos algumas vezes, e o Fernando Segura tem uma dúvida para você, Bia, na verdade, que ele falou que está começando uma especialização e tem que organizar as coisas em algum lugar. Ele falou que caderno vira uma bagunça para ele, então ele pensou em reativar a assinatura paga do Evernote. Ele quer saber o que você vem usando aí esses dias e se para esse tipo de uso você sugeriria algo melhor. Eu conversei bastante com ele, né, e eu expliquei aquilo que eu sempre falo aqui para os ouvintes, né, Evernote para mim hoje é repositório, né, eu guardo as coisas lá, as coisas que no futuro eu possa querer pesquisar, procurar, consultar, né, mas o que eu estou trabalhando no momento fica tudo no Samsung Notes porque a nuvem é muito boa, né, e eu usei pra caramba nesse feriado, adicionando com o celular, com a câmera, né, eu escaneei muito material que eu queria, em vez de pôr no Evernote, pôr no Samsung Notes para poder escrever em cima. Eu acabei com a câmera do celular ali salvando, né, já direto no celular, já organizei nas pastas, coloquei os nomes, né, e quando eu sentei realmente para trabalhar no tablet, estava tudo ali bonitinho, organizadinho. E é muito rápida a nuvem da Samsung, é uma coisa que me surpreende muito, ao contrário da nuvem do Evernote, que é um pouco lenta. Eu espero que resolvam isso, porque é um problema endereçado aí, não é de hoje, já faz bastante tempo. Tá, tudo bem que eu não tenho pouca nota no meu Evernote, mas acho que isso é uma coisa que dá para melhorar, tem potencial para melhorar sim, uma vez que o DNA do Evernote é ser uma memória perpétua, então eles sempre incentivaram que você colocasse tudo lá e criasse a sua própria base de dados da vida, né? Então isso foi incentivado, agora
eles têm que aprender a lidar melhor com isso, né? Então, tem que agilizar um pouco as buscas, tem que agilizar o sincronismo entre dispositivos, isso é urgente mesmo, tá? Enquanto isso, eu me viro muito no Samsung Notes, que é o que eu tô usando o tempo todo. O Fernando disse que tá fazendo um curso e tal. Então, enquanto eu tô fazendo as disciplinas, eu tô sempre com elas no Samsung Notes. Quando eu encerro a disciplina, eu arquivo no Evernote e aí eu posso usar no futuro para consultar, fazer buscas. Inclusive, ele reconhece a minha caligrafia, então eu posso simplesmente ir nas buscas gerais assim do Evernote, que ele localiza as coisas por palavra-chave. Mas o Samsung Notes tem uma busca muito boa também, viu? Funciona super bem, mas tem aquele problema, né? Fica muito grande, fica pesado, compromete o desempenho do dispositivo, então eu me esforço para manter ele leve e só com as coisas que eu realmente estou usando no momento. Boa. Sobre o Evernote, eu dei uma espiadinha aqui no site deles, estava vendo os comunicados de imprensa, etc. E eles, no comecinho desse mês, anunciaram que para usar a versão web do Evernote, a sincronia, a parte do downsync ali, tá 16 vezes mais rápida. Então, é verdade. É verdade. Até esqueci de comentar isso. No feriado eu estudei pra caramba aqui. Eu tava meio de saco cheio, eu usei o Evernote só na web. E realmente eu notei que tava bem mais rápido. Né, encheu o saco mais rápido? Verdade. Mas o Evernote Web não tinha esses problemas. Agora que você falou, eu tô pensando nisso, né? Eu achava que fosse algum problema do Android, da versão para Android. Mas, bom, já que a versão web tá mais rápida, eu espero que em breve isso se estenda às demais plataformas, né? Então eu vou deixar na descrição que eles até falam da parte mais técnica, envolvendo SQLite, IndexedDB, etc., que explica como eles chegaram aí. E é assim, né? É muito legal que tá 16 vezes mais rápido. Mas se dava pra deixar 16 vezes mais rápido, devia estar muito devagar mesmo, né? Bem colocado. Mas enfim, seguindo aqui, você comentou sobre livros, aluguel de livros no Twitter, Bia? Que o Fabiano Castelo mandou um feedback sobre isso. Sim, o Fabiano comentou que quem tem o Prime da Amazon, né, tem o Prime Reading, que tem livros que você pode ler de graça, né? E ainda que a disponibilidade não seja ampla e boa. Essa foi sempre a minha encrenca com a Amazon, viu, Fabiano? Porque tem o Kindle Unlimited, mas também é limitado, não é uma Netflix de livros. Aliás, acho que a maioria das pessoas se frustra muito com o Unlimited porque acha que vai ler qualquer coisa que tem na Amazon por um valor de assinatura, e não é assim. Né? Eles têm um catálogo próprio, elegível para o Unlimited. E vale o mesmo aqui para a questão do aluguel de livros, e realmente o que eu vi aqui é bastante limitado ainda. Uma pena, espero que estendam isso, que as pessoas descubram que existe essa possibilidade, né? Aluguel, né? Principalmente então para universitários, creio eu, né? Então tem que ter livro acadêmico lá, senão não adianta. E tem um lance de empréstimo também, que ele também lembrou a gente, que ele até mandou o link, eu vou deixar na descrição, que explica as regras do jogo, mas basicamente se você tem o livro, você consegue disponibilizar para outro Kindle por 2 semanas para a pessoa ler, interagir, enfim, e depois volta ali para ficar disponível na sua biblioteca. Então pode ser uma alternativa aí para, sei lá... essa já é uma função mais antiguinha, eu acho muito legal, muito legal. Agora, Bia, me conta do Rakuten Kobo Libra 2, que você mandou o link de uma matéria lá do Digital Drops, que parece ser um concorrente interessante aí nesse mercado. Dessa vez com botões, né? Pra quem gosta de botões. Então, a gente falou de tantas fabricantes de e-readers, a gente esqueceu de mencionar o Kobo, né? Eu acho que é porque eles deram um passo atrás aqui no Brasil, eles tinham parceria com Saraiva, Livraria Cultura, que infelizmente, né, já foram de arrasta pra cima. Então o Kobo acabou indo de arrasta pra cima junto. Mas é bom lembrar que a marca continua firme, forte e lançando produtos. E eu gostei muito dessa versão, né, Kobo Libra 2, com os botõezinhos na lateral. Né, pra quem gosta de ler segurando uma mão só e não quer ficar no touch, os toques acidentais com o touch, se você não tá acostumado com o Kindle, acontece bastante, tá? Eu tô bem habituada com o Kindle. Mostrei todos os meus Kindles para você. Eu já tinha um touch, tinha um que não era touch,
né? Mas esse que tinha os botões físicos, eu realmente dava bem menos toques acidentais. Ainda mais se você tá lendo na cama, na rede, de ponta cabeça, naquela posição exótica, na praia. Às vezes você fica numa posição esquisita e você tem que dar um jeito de equilibrar a sua mão com o livro ali e continuar avançando as páginas. Eu acho que para quem gosta de ler nessas posições, assim, deitadão, um e-reader com botões físicos ajuda mais, viu? Uhum. Essa é a minha impressão. Eu achei bem mais legal também o fato dele ter uma lombadinha, então ele é um pouco mais grossinho ali onde tem os botões, então melhora a empunhadura. Bem legal. Olha, o mundo não se restringe só a Kindle, gente. Então tem muita opção legal. Resta só descobrir uma maneira de importar no Brasil que não seja pela Amazon, que a Amazon tá cobrando imposto em qualquer e-reader, viu? E no texto, eu vou deixar na descrição aqui, o Dado Ellis até lembrou do Kindle Oasis. Tem o mesmo conceito, né? A lateral um pouquinho mais grossa, com 2 botões também. Eu achei interessante que esse aqui, o Kobo, a lateral é mais arredondada e os botões são mais na lateral, deve ficar um pouco mais confortável de interagir do que o Kindle, que era mais retão, né? Foi a impressão que eu tive também. Bem legal. Eu vou deixar aqui. E só uma observação aleatória, eu sempre acho curioso o nome dessa empresa Rakuten, que isso pra mim tem nome de remédio, não tem nada a ver com leitura de livro, sabe assim? Sempre me dá uma dissonância cognitiva quando eu vejo o nome dessa empresa e o que ela faz. Faz sentido. Agora, Bia, você pediu pro pessoal mandar aqui o setup de trabalho, né? Como é que tem sido esse dia a dia, mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho, e por meio do link expressvpn.com/adtrabalho, você consegue descolar 4 meses a mais em relação à assinatura do plano anual, e eu já explico por quê. Porque primeiro eu vou falar sobre o que ela serve, que é para você que trabalha ou anda aí e tem que se conectar a Wi-Fi públicos de shopping, hotel, aeroporto, enfim, né? Se você não colocou um cartão de crédito para poder habilitar isso, né? Se você não está pagando, seus dados são o preço dessa conexão. Então, os sites que você acessa, os servidores, né? Para poder saber se aumentou ou caiu o uso do Facebook para vender para instituto de pesquisa, coisa assim. Então, conteúdo de streaming, essas coisas todas são coletadas, armazenadas e analisadas. Mas com o ExpressVPN isso não acontece porque a sua conexão passa a ser criptografada, nem quem está oferecendo a conexão, nem a ExpressVPN sabe o que você está fazendo, o que é excelente. E se você se conectar, por exemplo, vai lá, escolhe dos 100 países lá que eles têm, Estados Unidos, se conecta pelos Estados Unidos, você libera catálogos de streaming dos Estados Unidos, então YouTube, Netflix, HBO Max, por conta da mudança para Max, você pode fazer em outros países, funciona também para você acessar e os catálogos sem perder velocidade na conexão. Eles investem muito para manter a sua conexão estável, segura ainda por cima, né, que é uma coisa bacana, e a oferta é a seguinte, se você for em expressvpn.com/adtrabalho, você vai ter primeiro 30 dias para experimentar a ExpressVPN sem colocar cartão de crédito, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, no computador, no roteador da sua casa, aí se você quiser. E aí sim, se você for assinar o plano anual, você vai contratar 12 e receber 15 meses de acesso. Então, somando com aquele primeiro mês, são 16 meses de acesso pela assinatura de 1 ano por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. A gente está sempre falando de segurança, de privacidade. Agradeço muito a ExpressVPN por patrocinar o nosso episódio, por acreditar no nosso trabalho. E não se esqueçam que, embora vocês, nossos ouvintes, sejam safos em navegação, em bons hábitos de vida digital, lembre-se também de proteger a sua família. O ExpressVPN possibilita isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado e vamos lá. Mais um Marcos. A gente tinha lá do e-mail do aplicativo de e-mail. E o Marcos, também com o meu xará, mandou qual que tem sido ali o setup de trabalho dele. Ele mandou uma foto, então dá pra ver uma cadeira com o estilo desse gamer, né? Bem parrudona ali. Na esquerda dele tem 2 teclados, um acima do outro. Tem guitarras e violões na parede. Na frente tem a mesa, né? Que tem ali um laptop dele e mouse e um desk matzinho bonitinho que parece ser daquela Republic of Gamers, com caixa de som também, porque ele é músico. Ele falou que ele usa o WhatsApp e o Telegram para fazer a troca de arquivos e também para conversas pessoais. Tá usando o OneNote como aplicativo de notas gerais e o Reaper, que eu vou deixar na descrição para quem quiser conhecer, como o app de gravação
de áudio. Nossa, muito legal. A gente vê sempre muitos dos nossos ouvintes aqui interagindo, né? Desenvolvedores, professores, gente da área de comunicação. E agora a gente tem aí o Marcos como músico. Bem legal o setup dele. E até gostaria de lembrar que tem aplicativos como de anotações, esses que a gente sempre fala aqui. Você pode gerenciar partituras também. Verdade. E aplicativos de anotações como o GoodNotes para iOS, o próprio Samsung Notes, oferecem templates, né, tipos de folhas para você usar, e tem folhas pautadas, folhas musicais ali para você criar suas partituras. Então, muito legal, adorei a dica, Marcos. E vocês podem mandar o setup de trabalho para vocês aqui, para mim, para o Marcos. O meu Telegram é @biacunze, então vocês podem mandar lá comentários, podem mandar fotos do seu setup, prints, as telas que vocês usam, eu vou adorar ver tudo. Ou então no meu Twitter, @garota-sem-fio. Boa! E, como a gente tinha prometido aqui, né, fez o teaser na semana passada, o meu setup, quem escuta aqui o Área de Trabalho há mais tempo vai falar, putz, mas não mudou nada. Não, porque eu achei o meu setup perfeito, não é uma maravilha isso? Tá vendo? E agora que a gente se mudou faz uns meses, né, agora eu tô finalmente com o Escritude exatamente igual ele era antes, até com o aparelho de cimento queimado, os painéis aqui feitos pelo Dante Gessuli, ouvinte aqui dos podcasts da Gigahertz, também tem um podcast super bacana dele, que é o TV Sem Spoiler. E a mesa, né, tem aqui o microfone com braço, tem um desk matzinho aqui que é um da Nordveg, e tudo eu concentro o trabalho inteiro no laptop, né, tem uma basezinha de carregamento sem fio aqui do Apple Watch e do iPhone, que também carrega os AirPods que meu irmão me deu de presente, uma da Bezos, para quem quiser saber qual que é, eu vou deixar aqui na descrição também. E o dia a dia é aquela coisa, tudo na minha vida que envolve digitar nasce ali no Ulysses, depois vai para outros aplicativos, enfim. Eu dou o destino de cada uma dessas coisas, e é muito... As gravações eu uso o QuickTime mesmo, ou então dependendo para fazer o Hipsters Fora de Controle, eu tenho usado o Audio Hijack, que inclusive nessa semana passada, ganhou integração com o Whisper da OpenAI. A gente falou sobre isso no A Fonte, vale escutar para quem quiser e tiver aí ficado curioso. E a maior parte do dia, depois de gravação, passa no Audition, né, editando os podcasts aqui da Gigahertz, os da Alura também, então... O que eu fiz, e foi a melhor compra que eu fiz quando eu passei a editar com mais frequência, foi comprar o mouse MX Master 3, né, que também é da Logitech, porque ele tem os botões customizáveis, e com isso eu cadastrei atalhos de teclado, tanto direto de atalhos de teclado padrão do Audition, quanto eu fiz também alguns atalhos de teclado usando o Keyboard Maestro. Então tem um botão que eu aperto que ele, se for aqui segurando o Command do Mac... Ele muda o mouse para uma posição, espera meio segundo para garantir que foi para lá, ele clica para apertar e já separar a faixa deletal que tem atrás. Então esses movimentos maquinais repetitivos de edição, eu resolvi tudo aqui no mouse e para mim já ficou impossível. Se eu precisar editar usando só o trackpad ou um mouse sem isso, eu levo 10 vezes mais. Né? Tem sido muito útil achar isso. E o legal desse MX Master é que você no aplicativo dele, você consegue cadastrar os botões customizáveis para cada aplicativo, não é uma coisa global do mouse. Se você não estiver em nenhum app, você cadastra, né? Para sistema, esse botão aqui eu aperto, você abre o Safari, esse aqui eu aperto, você volta a página, sei lá. Mas eu posso cadastrar diferentes usos do mesmo botão, se eu for usar o Photoshop, se eu for usar o Audition, se eu for usar algum outro programa. Então isso tem sido muito útil assim, para produtividade e no sentido mais literal da palavra, fazer o máximo possível com o menor investimento de tempo e até esforço possível, na parte física mesmo. Esse mouse tem se provado cada vez mais rentável aí. E uma coisa legal é que depois que eu troquei de Mac, ele passou a funcionar bem direto com o Bluetooth do Mac, porque o Mac antigo que eu tinha que usar um adaptadorzinho, um donglezinho de conexão, que não é Bluetooth, né? Acaba sendo a conexão direto dele ali. Ou é Bluetooth, não lembro. Mas a conexão direta com o Mac não era confiável, nesse aqui no novo é. Então, foi a melhor adição que eu fiz nos últimos anos aqui de produtividade, foi esse mouse. E de programa é isso, né? Eu uso o Safari ainda, como eu falei, sempre funcionou bem essa parte de integração, até para depois ter o histórico, se eu precisar acessar alguma coisa do iPhone, etc., mandar uma coisa de um para outro. Isso funciona bem. E eu vou colocar na descrição do episódio aqui para quem tiver ficado curiosa ou curioso, a foto mesmo aqui do setup que eu tenho do dia a dia, porque... e deixo aqui a do Marcos também para ir ajudando o pessoal nas inspirações aí de como montar o próprio setup.
É. Muito importante você falar isso do mouse, porque é um acessório que as pessoas não costumam dar muita bola, né? Uhum. Compram mais simples, é só pra ficar tocando na tela e acabou. Na verdade, não é bem assim, né? E eu vejo, às vezes, no Twitter, alguém que comprou um super mouse cheio de botões e com uma ergonomia bem diferentona, assim, e as pessoas, nossa, mas pra quê? Tão caro, né? A grande verdade é que se você trabalha com edição, né? Edição de áudio, de vídeo, Photoshop, é muito cômodo ter os atalhos, ter todos os botões ali. Você ganha um tempo e uma agilidade, Uhum. porque a tua mente ali já tá no pique, né? Você já tá concentrado no teu trabalho. Então, quando os botões ali, os menus, as funções ficam mais rapidamente acessíveis, seguindo a velocidade do seu pensamento, parece que a coisa flui tão bem, né? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena investir mesmo, um bom mouse, de acordo com o tipo de trabalho que você faz, claro, se você quiser ganhar mais produtividade, mais agilidade, é um investimento que vale super a pena sim. Totalmente. Acho que você matou a charada, né? Se você achar as pequenas coisas que fazem o seu fluxo de trabalho se mover tão rápido quanto você consegue pensar. Porque se o atraso for físico, né? Se o processo atrasar o seu desempenho, ou não é que tem alguma coisa errada, que tem coisa que o processo demora, mas ainda assim, cada ajustezinho, 1, 2, 3, 5% aí que você for ganhando, na hora que você vê o todo, você tem um ganho muito maior, né? O problema é isso, é passar a depender dessas coisas. A depender, assim, se o mouse quebrar, você, putz, vai ser chato editar usando só o trackpad, mas a gente faz, né? Beleza. Mas ainda A gente assim, se vira, né? mas montar esse jeito que vai funcionar pra você é sim um investimento que vale a pena. E o mouse mesmo. Eu olhava antes e falava, pessoal, eu sei que o Rafa Fishman, do Mac Magazine, sempre teve esse mouse também, sempre falou dele. Eu falava, putz, tá, é sei lá, um ódio não, um exagero de aspecto de produtividade. Aí eu usei e falei, não, entendi, Tem que ver pra exagero quê, né? não. Fiz o test drive e entendi a brincadeira. Ótimo, ótimo. Bom, o link vai estar na descrição aqui do episódio. Agora, Bilma, um assunto que eu achei bem interessante que eu quis trazer aqui. A gente falou algumas vezes sobre sono, administração de sono, Opa! etc. E rolou recentemente no Rio de Janeiro o Congresso Mundial do Sono. E o Tarsus Veloso, que está no Tecnoblog agora, Boa. foi lá, fez a cobertura e publicou uma matéria que eu vou deixar aqui na descrição o link de um estudo que a Samsung fez sobre o sono, que eu achei super interessante. Eles usaram dados de 64 milhões de usuários ativos lá do Samsung Health, que usa também o Galaxy Watch, né, que tem ali a funcionalidade de fazer o acompanhamento do sono, e eles conseguiram juntar 715 milhões de noites de sono, isso com análise de 195 países, incluindo aqui o Brasil, e tem alguns dados interessantes que eu vou elencar aqui e a gente pode ir conversando sobre eles, né? Primeiro, a duração de sono média aqui dos brasileiros é de 6 horas e 58 minutos, e isso está só 1 minuto aí abaixo da média global. Aí, do outro lado do espectro, a Finlândia está liderando com 7 horas e meia de sono, que não é tanto assim a mais em relação a essa média global de 7 aí. O quanto você está acima ou abaixo dessa média do Brasil de 6 horas e 58 minutos de sono? Na verdade, essa diferença, né, da Finlândia para os demais outros países parece pouco pra gente, mas nós estamos falando de uma média e estamos falando de uma base aí de 64 milhões de usuários, tá? Então, estatisticamente, essa diferença, embora pareça pequena, ela é enorme, gente. Então, as pessoas estão dormindo menos e os brasileiros, no geral, estão dormindo pouco, sim. Isso é bem preocupante, tá? A Finlândia está com 7 horas e 31, né? Poxa, é o país que mais dorme. Deve ter alguma coisa a ver com questão da luz solar, os dias e as noites deles que são um pouco diferentes, creio eu, né? Mas dá pra gente concluir que os brasileiros estão dormindo pouco. Mais uma vez, a gente está falando de média, gente, por isso que eu tô achando que é pouco, tá? Então, é preocupante isso, tá? Dorme pouco e dorme tarde. Que horas que os brasileiros vão dormir? Então, aqui a média é que os brasileiros vão para a cama 00:20, que é um pouco mais tarde do que a média global, que é de 00:07. O quão para cima ou para baixo você está em relação a isso? Mais uma vez, ó, 00:07 para 00:20, estatisticamente é uma diferença grande. Então, o brasileiro vai tarde para a cama, sim. Então, eu dependo muito do dia da semana, sabe? Eu acho que
Quando eu posso acordar um pouquinho mais tarde, no dia seguinte, eu vou mesmo por volta das 11, 11 e pouco, meia-noite eu já costumo já estar dormindo. Eu tento ir dormir mais cedo. Aí ontem, agora se preparem pra dar risada. Ontem eu fui dormir 8h30 da noite. Tá, eu estava preparado. Por quê? Porque eu acordei às 3h45. Nossa, Bia. Esse fim de semana eu estudei bastante, então meus horários ficaram um pouco alterados, né? E eu tinha algumas coisas pra fazer ontem, eu tinha apresentação, tava um pouco tensa, tinha várias pendências aí que eu tinha que resolver ontem. Então isso atrapalhou um pouco as minhas horas de sono, então eu cheguei em casa, eu só queria tomar banho e dormir, gente. Então, e dormi, consegui recuperar meu sono, tô aqui super bem, acordei cedo, fiz meu café com calma e tô gravando a área de trabalho. Então, como eu disse, depende muito do dia, mas o meu objetivo é estar na cama no máximo 10h30 da noite. Uhum. Aqui é um caso curioso porque, como eu já falei algumas vezes aqui, eu sempre dormi tarde, sigo não conseguindo dormir 90% das vezes antes da meia-noite, da 1. Nessa última semana, o sono tá bem desregulado, assim. Teve um dia que eu vou dormir às 3. A gente deita... A Lari gosta de dormir cedo. Então, ela já passa o dia inteiro fora trabalhando, eu passo aqui ocupado, às vezes à noite também ocupado. Então, na hora que ela chega e dá pra parar de trabalhar, eu prefiro ficar com ela. Então, se ela quer ir pra cama, eu vou junto pra gente conversar um pouquinho, né? Aí ela dorme. É verdade. Então, é curioso porque a gente tem esse desencontro que tá reduzindo, apesar dessa última semana ter sido pior e a troco de nada, assim. Só tem semana que eu não consigo dormir cedo, que é absurdo. Mas essa média aí, de acordo com o pessoal ir pra cama meia-noite e 20, mais ou menos, e dormir ali quase 7 horas, né, 6h58, eu acho que eu consigo dormir um pouquinho a mais, porque felizmente depois de 40 anos eu consegui moldar os meus horários para eles servirem a mim, então dá pra não ter que acordar tão cedo, né, dá pra modular um pouquinho as coisas aqui, não dependo tanto de coisas externas, Boa. né, então funciona, então dá pra dormir, sei lá, 7h30, às vezes até 8 horas, mas não me faz falta. Se dormir 7, tá beleza. Esse lance de ir pra cama meia-noite e 20. Uma coisa que você falou, né? Que você acordou cedo e por isso você foi dormir cedo, né? Você acordou às 3h30. Exato. Mas eu tento mesmo ir deitar cedo, porque eu sou muito produtiva na parte da manhã. Na parte da manhã, eu tô voando. Então, eu quero aproveitar esse meu pico de produtividade. Tá. E eu preciso muito ler, eu tenho um artigo científico, eu passo muito tempo lendo. Então, quando eu separo já a parte da manhã e faço as coisas principais do dia, o trabalho mais grosso mesmo, e logo depois do almoço eu tô livre, eu sinto um alívio enorme e consigo, entre aspas, gastar tempo lendo. Porque se eu tô tensa com alguma coisa pra fazer, pra entregar, eu não consigo relaxar o suficiente pra me concentrar na leitura. Isso é um problema que eu tenho. Então eu faço tudo que eu tenho pra fazer, inclusive as coisas da casa, assim, obrigações familiares. Aí quando eu me livro, eu quero me livrar o quanto antes pra eu poder ler, né? Então eu prefiro deitar cedo, realmente. Eu te perguntei isso porque eu, desde criança, eu sempre achei curioso, até invejei quem fala assim, não, putz, eu vou dormir mais cedo hoje que eu preciso acordar cedo amanhã. Eu penso, como é que você vai dormir? Como que você consegue dormir mais cedo? Porque você vai estar com sono amanhã de manhã. Agora você não está com sono, você dormiu bem na noite anterior. Então nunca rolou isso de, vou ter que acordar, sei lá, às 3 da manhã, então eu vou dormir às 7 da noite e beleza. Não. Não existe isso. Amanhã você vai estar. Amanhã, na hora que eu acordar às 3 da manhã, dia seguinte eu vou querer dormir mais cedo. Mas dormir preemptivamente, né? Não, nunca funcionou pra mim. Sempre achei curioso e invejei quem consegue fazer isso. Eu fico feliz que eu esteja conseguindo, que nem sempre foi assim pra mim. Então, parece que eu tô conseguindo me educar. E os wearables me ajudaram muito pra isso, sabe? Porque eu relutei um pouco a entender que eu tinha um problema de sono, de essa tendência a dormir pouco, né? É uma coisa que eu venho ao longo dos últimos anos consertando. Eu não tenho os dados atualizados aqui, mas numa próxima edição eu pego as minhas estatísticas aqui do meu app e passo pra vocês o quanto eu tenho dormido, Boa. Que horas que eu tenho ido deitar na média, né? Mas falando das estatísticas aqui, gente, só repetindo. Então, 00:20 dos brasileiros para 00:07 da média global, estatisticamente é uma diferença enorme, sim, e brasileiro tem o costume de ir tarde para noite. Será que celular impacta isso, Marcos? É de se perguntar, porque brasileiro é um dos povos que mais usa rede social no mundo, né? Acho que rede social talvez impacte, não só o uso de celular. Existe sim, antes de dormir, deixa de lado o telefone, a luz, etc, estimula.
mas eu acho que pode ter mesmo uma relação entre essas duas coisas. Seria interessante tentar ter acesso a outros países que também o uso de rede social especificamente é alto, para tentar achar uma relação entre essas duas coisas. E sobre acordar, Bia, tem essa diferença aí, que é de 13 minutos. Né? O Brasil, o pessoal vai para cama meia-noite e 20, e o mundo vai meia-noite e 7. Para acordar, é menor a diferença, né? Os brasileiros acordam geralmente às 7h22, e a média global é às 7h14, um pouquinho antes. Então tem um déficit de sono aí em relação ao resto do mundo, dá pra perceber, né? E aí é curioso, porque você pega essas médias e aí você vai ver a média de duração de sono, não bate, curioso. Mas talvez eu que não seja bom de matemática. Mas eles, seguindo aqui com os dados de estudo, eles concluíram que os habitantes da América Latina roncam por quase 1 hora todas as noites, o que é menos do que a média global. A média global são 67 minutos de ronco por noite. Interessante. Como é que se mede isso? Agora eu fiquei curiosa. Eles disseram que pra parte do ronco foi usando a captação do microfone do telefone. Isso deve ter sido parte de um estudo aí mesmo, né? Então, tem isso. Gente, eu tô rindo porque às vezes eu tenho rinite, né? Tenho asma, tenho rinite. Às vezes na situação que eu tô de crise, eu sei que eu ronco um pouquinho. Tá, eu tenho um problema. Mas tirando isso, eu tenho um gato que é o Toshi. Que é gordinho, fofinho, bonitinho. Às vezes ele dorme comigo abraçado. E ele ronca, tem dias que ele ronca pra caramba. Ele sempre foi assim. Eu desconfio que o meu microfone vai acabar captando o ronco do Toshi e botando a culpa em mim. Tô dando risada aqui porque essa noite ele roncou, viu? Eu, aliás, acordei com ele. Ele tava no meu pé, ele abraçado com o Mijiko ali, os dois gostam de dormir abraçados. Aí eu acho que tampa o nariz dele, não sei, eles fazem os dois são 2 gatinhos pretos, eles fazem uma bolinha, eles ficam uma coisa única, assim, uma bolinha preta. Aí assim, aquele às vezes ronca meio alto, aí eu acabo acordando junto. Putz, aqui em casa eu ronco de vez em quando, a Lara dá um cutucão, vira pro lado e beleza. Eu só tendo a roncar se eu tô virado se eu tô virado assim, deitado de barriga pra baixo, virado para o lado direito, a cabeça, eu ronco. Lado esquerdo, não. Então aprendi que tem posições específicas aqui que eu não ronco. Mas eu achei curioso que eu ronco por um período, não por um período, não uma hora contínua talvez, mas ainda assim, que é um período curto da noite e a regra parece ser roncar, pelo menos aí, em média 1 hora por noite. Curioso. Fiquei preocupado um pouco com esse negócio de microfone captando os sons à noite. Conhece a piada dos 2 velhinhos que um ficava botando a culpa no outro por roncar à noite, eles decidiram gravar? Não. Conhece? Não. Eles ficavam implicando um com o outro, né? A velhinha, né? Você que ronca à noite, não, você que ronca, você... Então vamos tirar a prova, vamos. Eles pegaram um gravador antigo, essa piada tem muitos anos já. Pegaram um gravador e deixaram ali no quarto gravando à noite. Quando eles foram ouvir no dia seguinte, veio aquele barulho, né? Aí, tá vendo? É você, não, é você. Enquanto eles brigavam, aparece uma voz assim. Acho que vou deixar eles viverem mais um pouquinho. Outro dia eu volto. Acabou a piada. Não. Não gravem no seu quarto à noite pra não ter surpresas desagradáveis. Ainda mais se você tem medo de escuro, medo de assombração, essas coisas. Vai ouvir o que não deve. Bom, para finalizar aqui os dados que a Samsung compartilhou, né? Os hábitos de sono mudam no fim de semana, nenhuma surpresa aí. Os brasileiros tiram proveito de 46 minutos a mais de sono, enquanto a média global são 44 minutos, aí tá mais próximo. Fim de semana todo mundo dorme um pouquinho a mais igual, né? Mais próximo, mas é relevante, é uma diferença relevante. Isso mostra que o brasileiro tenta compensar esse déficit de sono no fim de semana, o que é compreensível. Seria interessante ver qual é o tempo médio que as pessoas vão dormir no fim de semana versus que acordam. Mas deve ser, dorme mais ou menos a mesma coisa e deve poder acordar um pouquinho mais tarde. E, voltando para o ponto inicial lá, Bia, que você falou de luz, eles viram que a quantidade de luz do dia impacta ali o total de horas descansadas. Então, o lance da Finlândia, onde tem menos incidência de sol, o pessoal tende mesmo a ter uma diferença de sono versus, por exemplo, a Europa, o país aqui que tem mais sol. Interessante. E outra coisa que eu já tinha falado aqui em episódios anteriores, né? Se você tem problemas para acordar, ou problemas de sono, ou dificuldades para acordar de manhã,
Não use blackout no seu quarto, tá? Porque usar uma cortina translúcida ou uma cortina romana, que é aquela que você enrola também, ela dá privacidade, mas tem uma translucidez, né? É importante que o dia vá amanhecendo, aquela luz vá chegando aos poucos no seu ambiente, porque você não percebe, mas você vai despertando devagarinho também, e você acorda muito mais disposto quando você tem a luz natural no seu quarto, tá? Então, reavalie isso, mude, se possível, o ambiente do seu quarto também, permita a entrada natural de luz, porque vai fazer diferença no seu organismo sim, tá? Boa. Bom, o link para essa matéria do Tassos vai estar aqui na descrição, e para finalizar o episódio, a gente comentou na semana passada, comentei rapidinho sobre como apareceram MacBooks novos, né, que a Apple anunciou e etc. E a Bia levantou uma bola aqui que eu achei interessante da gente poder falar sobre o que a gente espera, o que a gente pode esperar, na verdade, dessa evolução aí do macOS, do Windows também, os sistemas mesmo para computador, para trabalho, dia a dia. Por onde você quer começar essa conversa? Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você está usando o Sonoma no momento? Estou usando o Sonoma, faz umas 2 semanas, mais ou menos. Eu não atualizei mais o meu Mac, então eu não tô com a última versão. Eu parei faz tempo, gente. Inclusive foi na época que eu fiquei doente, eu parei de mexer um pouco com updates aqui e tal, até porque meu Mac Mini é um pouquinho antigo, então já não responde tão bem. Eu acho que eu tô com o High Sierra. High Sierra é lá de 2017. Eu preciso verificar, eu não tenho certeza, tá? Não, eu acho que é mais recente, não é o High Sierra. Esses nomes confundem, né? Mas confundem. Eu tenho saudade do tempo que era nome de gato, sabia? Aposto que sim. O meu primeiro foi o Tiger. Eu lembro disso, senão não vou esquecer. Ó, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion. Aí acabou. Quando veio o Leão da Montanha, aí começou o nome de montanha. É que não diz nada pra quem não mora na Califórnia, né? Pois é. Eu comecei a ter problemas aqui com o El Capitão, que inclusive eu apelidei de El Capiroto, né? O pessoal no Twitter dava risada, porque me deu muito problema o upgrade. É o capetão. Mas você tá satisfeito com o Sonoma? O que você sente falta hoje no macOS? Assim, não mudou muito do Sonoma para a versão anterior, sinceramente. Assim, o que mais que era a versão Ventura, né? O que apareceu foi a opção de você colocar widgets direto ali no desktop, ao invés de você deixar só na central de notificações, e a possibilidade de você fazer web apps direto ali nativos do sistema a partir de páginas do Safari. Eu estou usando as duas coisas. Na verdade, os widgets eu usei por um tempo no desktop e concluí que eu não tirava proveito disso e só era um monte de informação a mais para eu ver cada vez que eu destravava o computador. Voltei com os widgets lá para a central de controle e eu vou atrás da informação quando eu preciso. Mas o web app, eu fiz um web app aqui do Threads e deixei ele aberto, né, do tamanho específico no canto da tela. Cadastrei um atalho de teclado para ele, então ele abre como se fosse um app bonitinho mesmo, como se fosse o Ivory, por exemplo, do Mastodon, direto ali. Mas de resto, eu não consigo nem lembrar assim, de cabeça quais são as outras novidades em relação ao sistema. Mas eu não estou insatisfeito. Não tem nada que falar, nossa, esse negócio não funciona. Aqui tá rolando assim, né? Eu acho que eu tendo a tirar menos proveito de múltiplas funcionalidades para simplificar mais o meu dia. Então, uma coisa que o que eu mais uso aqui no dia a dia desse tipo de funcionalidade de produtividade é a integração mesmo com o iPhone, com o iPad. Eu preciso mandar, né? Tirei um print, uma foto aqui do iPhone, eu quero postar alguma coisa que estou usando no desktop, pego aqui a foto, eu copio, ele já copia para a área de transferência universal para eu colar direto no Mac. Eu acho que isso até hoje é o que mais... Eu sei que tem muita gente que isso dá problema, para mim é raro. Uma vez a cada 3 meses ele para de funcionar, eu reinicio as duas coisas e beleza, ele limpa o trilho de bugs acumulados e volta a funcionar. Mas eu tô assim, eu acho que no fim das contas o que interessa é isso de ecossistema mesmo, né? Quem tem, por exemplo, um telefone Android e um Mac não deve ter tanta satisfação quanto ter o iPhone e o Mac, ou então o telefone Android e o Windows que tem lá aquele PC Link, que também oferece uma experiência parecida de integração, né? Apesar de Microsoft e Google serem empresas separadas fazendo ecossistemas próprios. Eu acho que o principal é esse lance.
Então, não tem nada que eu olhe e falo, putz, isso aqui poderia ser tão melhor, pode ser falta de criatividade, mas eu achei um jeito de estar satisfeito aqui com o que ele oferece hoje e tá rolando. Eu tô tão desligada dessas coisas que eu corri pra ver aqui e, na verdade, eu tô com o Monterrey, que é uma versão de 2021. Uhum. Aliás, em 2020, que foi o ano da pandemia, saiu o Big Sur e eu fiz a atualização pro Big Sur. Olha como eu sou lesada, gente. Eu falei Sierra e High Sierra de tempos atrás. Inclusive, o papel de parede é o mais lindo dessas últimas versões, era o da Big Sur, porque tem a Big Sur ali na costa, né, que é aquela estrada ao longo da costa da Califórnia, ali é lindo, 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 né? Mas eu não atualizei mais. Então, como eu falei, eu gostaria muito de fazer um upgrade de Mac Mini. Eu estou usando mais Mac Mini, não pretendo voltar, por enquanto, a ter um MacBook, por questões de ergonomia, gente. Então, eu estou com os problemas de mobilidade, de postura. Eu acho que o Mac Mini na minha mesa, na minha cadeira, no meu monitor, que está com a altura ajustada, que eu acho que vai ser mais interessante para mim, né? Só que me chama a atenção que enquanto a Microsoft com o seu Windows está indo muito para o caminho da inteligência artificial, tudo que a gente já discutiu, né? Não vou retomar esse assunto. O macOS está indo para o caminho da iOSização? Dá para falar? Sim. Criei um neologismo. Você percebeu isso? Faz sentido, faz total sentido. Ele está iOSificando? Faz sentido. Faz sentido, né? E existia, por exemplo, faz um tempo, um cara das antigas lá da Apple, de executivo, era o Saul Soghoian, que era o cara da automação. Ele ajudou a fazer o aplicativo Automator e faz uns anos, eu não vou, uns 4 anos, 3 talvez, ele saiu da Apple e deu a entender que assim, putz, tá indo para um lado que não é o que eu queria, não quero estar envolvido com isso. Agora o lance do Mac ainda tem o Automator, mas é, por exemplo, Shortcuts, que tem essa pegada de iOSização mesmo do sistema, não é simplificar, é uma abordagem mais universal, não é só pra galera nerd, é para todo mundo, e com isso às vezes tem que abrir mão de algumas coisas mais nerds, né, para nivelar de um jeito que dê acesso a mais gente queira comprar, tem toda essa decisão. E eu concordo com você que é uma discussão que a gente tem muito no A Fonte, no ADT, é o seguinte, né? Se, por exemplo, a Apple lançasse hoje o macOS, lançasse hoje o Mac, é impossível que ele ia deixar as pessoas instalarem aplicativos de fora da Mac App Store. Ia ser tão fechado quanto instalar aplicativos no iPad, no iOS, né? Ela não é dificultado, mas cercado um pouco esse frango até da instalação de aplicativos por fora, mesmo assim tem que ter uma certificação, ela está fazendo mesmo esse movimento, e o sistema não é para a galera mais micreira, né? Ele é mais difícil de mexer nas entranhas. Se você sabe o que está fazendo, você pode, mas ainda assim o acesso é mais difícil do que, de novo, essa parte do Windows. Então, eu acho que faz muito sentido essa observação de não só de interface, mas do jeito mesmo que o negócio funciona, está mais próximo hoje do iOS do que daquela parte de olhar embaixo do capô, mexer o que você quiser e escovar um bit ali para deixar que nem a galera do PC faz. Então, eu quero fazer um upgrade caprichado aqui no meu home office. Eu uso tanto o Mac Mini quanto um laptop com Windows e com Linux, né? No ambiente de programação, de código, eu gosto mais de Linux. Ambiente de Microsoft Office, eu estou gostando muito de usar o Windows, né? Porque tem tudo que a gente já falou, que no Mac ainda não chegou, né? Mas pretendo também fazer um upgrade de Mac. Eu adoraria ver uma versão nova de um Windows com o Copilot integrado. Acho que essa é a minha maior curiosidade, a minha maior motivação. Mas eu tô com uma dúvida imensa de para qual Mac fazer upgrade, gente. Aceito conselhos, porque eu não tô num nível atual de hard user, tá? Eu uso muito Office o tempo todo. Office, navegador, que dá para considerar que é um uso mais básico, né? Reuniões pelo Teams, mas eu tenho uma câmera boa aqui, então faz sentido eu manter as minhas configurações aqui de Mac Mini, mas talvez usaria um MacBook Pro, talvez, ligado aqui a monitor, teclado, etc. Mas eu não consigo tomar uma decisão. Aceito conselhos dos ouvintes de trabalho, até porque está muito
caro também. Não vai dar sim. para comprar no Brasil, gente. Não vai ser numa viagem futura, que eu não sei quando vai ser, mas quando eu tiver a oportunidade de viajar, talvez ano que vem. Eu não tô podendo viajar nem para dentro do Brasil, gente, no momento. Tá tão complicada aqui minha vida de trabalho e estudos que eu não posso me ausentar muito tempo para nada. Então isso vai ficar para ano que vem, realmente. Acho que é meados do ano que vem, né? Acho que eu falei, né, Marcos? Eu tô fazendo um MBA de medicina farmacêutica. Eu tô indo para uma área biotecnológica, farmacêutica completamente diferente, né? Então isso me toma um tempo absurdo. Então, sabendo disso, sabendo das minhas expectativas, do meu uso, aceito conselhos dos ouvintes. Então, ao invés de a gente passar informações para vocês, aqui vocês vão me alimentar com informações e vão me dar conselhos. Telegram, @biacunze, Twitter, @garota-sem-fio. Me convençam. Vamos ver quem que vai me convencer a escolher um setup novo. Boa. E me tira uma dúvida para ajudar aqui os ouvintes a ajudarem você. Você falou do MacBook Pro. O que te faz pensar no Pro e não no Air? Nerdice. Não, é porque o Air eu tenho o Air aqui ainda, inclusive precisava trocar o HD dele, é um Air antigo. Era mobilidade. MacBook Air pra mim era mobilidade, eu levava ele na minha bolsa, não precisava ser uma pasta tal, ele por ser fininho, levinho. Até na época do primeiro MacBook Air que tinha aquela case de envelope, né, quando Steve Jobs revelou ele, é claro que eu comprei aquela case de envelope, eu tenho até hoje, eu acho maravilhosa. Mas eu não levo mais laptop comigo, eu levo só tablet e smartphone, então não precisa ser um Air, pode ser um parrudão mesmo. Então o meu lado nerd, embora não precise de um Pro, eu fico tentada a ter um, mas ele vai ficar aqui no lugar do Mac Mini, basicamente, vai ficar plugado com monitor, com teclado, com etc. É mais as configurações mesmo, então. Tá. Eu tenho aqui uma sugestão para te dar, mas eu não quero queimar a sugestão de quem nos escuta. Então mandem pra gente, a gente fala as sugestões de vocês na semana que vem e eu complemento com a minha se ela for diferente da de vocês. Combinado assim? Então mandem no Telegram, pode mandar lá no gigahertz.fm/feedback. Para achar os links do que a gente comentou neste episódio de hoje, você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/72 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Como sempre, muito obrigado primeiro a vocês que nos escutam, que avaliam, que recomendam, ajudam a área de trabalho a chegar cada vez mais longe. Primeiro também, é claro, a ExpressVPN pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. E primeiro também, Bia, a você por nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, a participar desse projeto incrível que é o Área de Trabalho. Nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que sempre mandam dicas, sugestões, comentários e agora vão me mandar conselhos também. Se vocês quiserem os links também dos grupos, né? O Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o meu canal no Telegram, manda uma mensagem no Telegram pro @biacunze que eu mando os links pra vocês, tá bom? E eu tô lá no Twitter também, como sempre, na @garota-sem-fio. Boa, sou MVC Mendes nas redes, Instagram, Mastodon, Threads também. Apresento o A Fonte aqui na Gigahertz toda segunda-feira com Felipe Espósito e Área de Transferência toda sexta-feira com Guilherme Rambo, Bruno Casemiro e Gustavo Faria. Apresento também para a Alura o Hipsters Fora de Controle, que é um spin-off do podcast principal no mesmo feed do hipsters.tech sobre inteligência artificial aplicada. E nessa semana a gente fez uma coisa bem interessante que foi entrevistar um gringo e usar IA para fazer a dublagem com a reprodução da voz do gringo. Foi bem interessante, a gente posso até comentar sobre isso no futuro episódio. Boa, e também escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Isso aí, beijoca sem fio a todos e até semana que vem.